I believe I might be of service. David Robert Jones, o mais conhecido como David Bowie, nasceu no dia 8 de janeiro de 1947, nos subúrbios de Brixton, Londres. Cantor, compositor, ator e produtor musical, o David Bowie ajudou a revolucionar o mundo da música com a sua visão diferente, além dele também ter influenciado a moda e a comunidade LGBTQIA+. E hoje a gente vai explorar o mapa astrológico de David Bowie, juntamente com algumas histórias e curiosidades da vida dele. Ah, e vale ressaltar antes de começar que muitas das informações que eu vou falar sobre o David Bowie, eu peguei desse livro maravilhoso, que não é meu, é do meu marido, mas esse livro aqui tem informações desde quando o David Bowie nasceu, enfim, de toda a carreira dele. E se você está iniciando no seu percurso astrológico e gostaria de aprender a interpretar o seu próprio mapa astral, mas não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui o meu e-book Primeiros Passos Astrológicos. É um e-book que foi feito especialmente para aquelas pessoas que estão querendo iniciar com os estudos astrológicos, mas não sabe por onde começar, porque na internet é um pouco muito confuso, então eu meio que organizei de uma forma bem concisa tudo aquilo que você precisa saber para poder interpretar o seu mapa astral, além de ter um bônus para poder calcular o seu temperamento, que isso também é muito importante para poder entender um pouco como você funciona. Bom, eu vou deixar aqui na descrição, depois você vai lá dar uma olhada. Shall we? Go this way. David Bowie nasceu então sobre o signo de Capricórnio. Isso significa que a essência dele era naturalmente ambiciosa, disciplinada, persistente, voltada basicamente para a segurança material, já que o signo de Capricórnio é do elemento terra. E agora eu vou colocar o mapa astrológico do David Bowie na tela. E eu gostaria de fazer um pequeno desafio com você, porque é algo que eu tenho feito há algum tempo. E esse desafio, essa coisa que eu venho fazendo, eu não vi em nenhum lugar, não vi em livro, não vi com astrólogo nenhum, não vi, enfim, em nenhum lugar. E é o seguinte, o mapa astral, ele é único, certo? Claro que pode acontecer de você ter um mapa astral igual de uma outra pessoa, se essa pessoa nasceu no mesmo lugar que você, no mesmo instante que você, isso pode acontecer. Mas normalmente o que acontece, nós todos temos um mapa astral muito diferente um do outro. E o mapa astral, se você observar, é como uma mandala. E aquela mandala, ela tem uma energia, uma energética. E bom, eu faço isso muito quando eu olho o mapa astral de qualquer pessoa antes de eu começar a julgar na minha cabeça, ou às vezes até vem o julgamento na minha cabeça, mas eu tento deixar ele passar. Eu apenas observo aquele mapa e deixo vir a sensação naturalmente para mim. E aí o que eu queria fazer com você? Eu queria deixar esse mapa, eu vou deixar esse mapa aqui do David Bowie, e eu gostaria que você, se puder, olhar para esse mapa, observar, sentir esse mapa, mais do que observar, sentir, e me dizer o que você sentiu com esse mapa nos comentários. Por que eu quero que você me diga isso? Porque lá no final do vídeo eu quero que você fale se aquilo que você sentiu agora fez sentido com aquilo que eu vou desenvolvendo durante o vídeo, com aquilo que eu vou trazendo durante o vídeo. Os estudos astrológicos juntamente com pontos da vida dele. Você topa? Me deixa aqui nos comentários então, eu vou adorar saber. E agora, dando continuidade no mapa astrológico de David Bowie, o Sol dele está fazendo um aspecto de conjunção com o Marte. Conjunção, para quem não entende, conjunção é basicamente quando dois planetas estão muito próximos um do outro e daí eles meio que acabam criando uma simbiose entre eles, entre as características dele. O Sol, ele fala ali da nossa essência, da nossa vitalidade. Nem sempre as pessoas se identificam com o próprio Sol, mas isso não é porque tem alguma coisa errado. Isso é simplesmente porque a pessoa, o Sol, ele precisa meio que ser ativado no nosso mapa astral. Ele é algo que ele precisa ser
trabalhado, entende? Então, por exemplo, você tem o Sol em Virgem. Se você não se identifica com Virgem, você então precisa fazer aquilo que o signo de Virgem pede, que é o quê? Ser útil de alguma forma. No caso aqui de David Bowie, né? Ele era Capricórnio, então atingir aquilo que o signo de Capricórnio faz, que é o quê? Disciplina, persistência, trabalho duro. Então nem sempre a pessoa ela se identifica com o próprio signo, mas não é porque tá errado, é simplesmente porque talvez ela não esteja colocando energia no próprio signo, nas próprias características do signo, entende? E bom, o Sol é basicamente isso que a gente acabou de falar. E já o Marte é a nossa ação, é o nosso impulso de ação. Então, você quer ver como que você age diante da vida? Olha onde está o seu Marte. Então, no caso aqui de David Bowie, que faz essa conjunção com o Sol, ele essencialmente, ele precisa se mover, ele precisa sempre estar em busca. E aí, como está no signo de Capricórnio, em busca do quê? Trabalhar, disciplina. E o planeta Marte rege os signos de Áries. Então, para a gente ter um pouco mais de informação, a gente pode também procurar onde está o signo de Áries no mapa astral de David Bowie. E no caso do mapa astral de David Bowie, está ali na casa 2, que é a casa dos recursos adquiridos, como você gerencia os seus recursos. A casa das finanças, né, de uma forma genérica, é também uma casa de valores, princípios éticos e morais. Ou seja, esse setor, a casa 2, ela também tá super ligada com a essência de David Bowie. E algo muito interessante que eu encontrei em uma das primeiras entrevistas de David Bowie, que eu acho que tá muito alinhado com essa casa 2 dele, com esse Sol e Marte em Capricórnio, é onde ele falava que para ele a pobreza não era sinônimo de pureza, ou seja, ele não romantizava a pobreza, né? Ele dava valor e importância em ter recursos, que é justamente um dos assuntos da casa 2 e inclusive do signo de Capricórnio, que é onde está o Sol e o Marte dele. I'm sorry, I never found that poverty meant purity. E aqui ainda no signo de Capricórnio tem o planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, do intelecto, da mente analítica. E quando o Mercúrio está em Capricórnio, isso significa, isso mostra que a pessoa ela tem uma mente prática, uma mente mais pragmática. Mas não só isso. O Mercúrio ali em Capricórnio também indica que a pessoa pode ser uma pessoa de poucas palavras, como era o caso de David Bowie. Você acreditando ou não, ele era uma pessoa que falava muito pouco fora dos palcos. E isso a própria mulher dele, que foi casada com ele por 10 anos, afirmava. Because he won't talk. He'll talk on stage and he'll talk in songs, but he won't talk the rest of the time. Mas é claro que assim, eu acredito que esse foi um ponto muito pequeno para realmente fazer com que o David Bowie fosse alguém que falasse realmente muito pouco. Eu acredito que esse fato também esteja ligado com não só o Mercúrio, mas está em Capricórnio, mas também o Sol e o Marte está ali na casa 12, que é a casa natural de Peixes, é uma casa que fala da introspecção, do isolamento. Então, pelo Mercúrio estar ali, eu já considero que o Mercúrio esteja ali, tá? E muitos astrólogos vão concordar comigo porque ele tá muito próximo da cúspide. A cúspide é aquela linha que muda, tá? Então, dependendo da cúspide, são 5 graus de orbe, 8 graus de orbe, dependendo. Então, como ele tá muito próximo da cúspide, então a gente já considera que ele esteja ali na casa 12. E vendo também o que realmente David Bowie era com a fala, aí basicamente se confirma, tá? Tá aí também a importância de você ver todo o mapa astral. Não adianta eu falar aqui pra você, você tem o Mercúrio em Capricórnio, então você vai ser assim. Não, tem que ver todo o resto do seu mapa astral, porque se você tiver o Mercúrio em Capricórnio, por exemplo, mas o Mercúrio está ali na casa 1, pode ser que você não seja assim.
Pode ser que você seja muito falante, inclusive. Tanto é que no livro que eu mostrei pra vocês no começo, fala de uma situação que acontecia bastante na infância de David Bowie, no começo da adolescência, na adolescência de David Bowie, com um amigo dele, que era o George Underwood. Que esse George Underwood ia sempre falar com o David Bowie e falava: e aí, vamos sair, vamos ir pra festas, vamos fazer alguma coisa. E o David Bowie simplesmente se recusava e falava: não, eu não vou, eu prefiro ficar em casa porque eu tenho um monte de trabalho pra fazer. Tá aí um outro ponto que confirma e que mostra que esse lado de David Bowie era bastante forte. Bowie também tinha esse Mercúrio em conjunção com Marte e o Sol, e isso fazia também que ele tinha esse ímpeto por comunicar-se, e isso se caracterizava muito nas suas escrituras, que consequentemente eram as letras das músicas dele. E esses planetas, tais como Mercúrio, Sol e Marte, faziam um aspecto difícil com o planeta Netuno, que é um planeta também natural da casa 12, ou seja, um planeta que fala de introspecção, de isolamento, de ilusões, de sacrifício, confusão, sensibilidade, espiritualidade, e fazendo esse aspecto difícil, que é um aspecto de quadratura, ou seja, um aspecto de energias tensas em grande quantidade, faz com que esses assuntos desse planeta Netuno e da casa 12, porque são dois componentes ali muito fortes, já que esses planetas estão na casa 12, então recebe também essa energia de Netuno, fossem muito fortes na vida de David Bowie. E realmente, David Bowie sempre foi muito sensível, muito voltado a assuntos sensíveis, assuntos delicados, assuntos tais também como a espiritualidade, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. E aí outro ponto que você, que sabe um pouco mais de astrologia, já deve ter pegado, que é o Netuno dele, né, que tá na casa 8. A casa 8, por muitos e muitos anos, foi considerada, é ainda, né, por muitos astrólogos, considerada uma casa maligna, assim como a casa 12 e a casa 6. Bom, o Netuno estando ali e ainda recebendo aspectos difíceis de outros planetas, especialmente esses planetas estando ali na casa 12, né, que são basicamente duas casas malignas, né, autodestruidoras, fazendo aspectos tensos. Ou seja, você aqui já entendeu, né? Tem uma tensão muito grande nesses dois setores. E a casa 8, basicamente, ela fala de morte, renascimento. É uma casa que é regida pelo signo de Escorpião, né? Então a gente já começa a associar. Ela também fala de transformações intensas e profundas. E quando eu vejo esse Netuno ali fazendo esses aspectos tensos com o Sol e o Marte, né? Principalmente o Marte, que é um outro planeta também bastante denso, que se ele estiver ali recebendo aspectos muito difíceis, isso pode caracterizar em destruição, em violência. Só que essa violência, como está na casa 12, pode ser caracterizada por uma violência consigo mesmo. Isso pode indicar que a pessoa tende a fazer altos sacrifícios ou se autodestruir, tá? Como sim foi o caso de David Bowie. E outro ponto também de Netuno é como ele está ligado, associado com a casa 12, né? Que é uma casa de ilusões, uma casa do fugir, do isolar-se, da introspecção. Ela também muitas vezes está ligada com o uso de drogas, porque é uma forma da pessoa fugir da realidade, tá? E o Netuno está associado ao uso de drogas também, se ele tiver mal aspectado, que sim, infelizmente também foi outro ponto que aconteceu com David Bowie. Ele teve seríssimos problemas com drogas dos anos 1970 a 1980, inclusive ele chegou a falar isso em público, mas enfim, ele nem precisava também, porque tem algumas entrevistas que é na cara, assim, estampado, que ele tá muito, muito, muito louco de droga. E agora um outro aspecto que o Sol de David Bowie fazia, o Sol e
o Marte sempre, porque eles estão juntos, né? Então é praticamente como se eles fossem um. Eles faziam um aspecto positivo, ou seja, eles recebiam bastante energia boa, né, de expansão do planeta Júpiter. O planeta Júpiter é um planeta de expansão dos horizontes, é um planeta de facilidades, é um planeta que rege o signo de Sagitário, e Sagitário é um signo que fala do exterior, do estrangeiro. E foi algo também muito interessante que aconteceu com David Bowie, porque ele realmente era um cidadão do mundo, né? Muito cedo ele começou a viajar e a partir daí ele saiu de Londres, ele saiu da Inglaterra e foi morar em vários outros lugares. Ele morou nos Estados Unidos, em Berlim e chegou inclusive a morar no Japão. E aí tem um outro ponto. O Júpiter do David Bowie estava onde? Estava no signo de Escorpião. E a gente acabou de falar da casa de Escorpião, que é a casa 8. Ou seja, também fazendo com que ele tivesse facilidades para poder se transformar, para poder entrar intensamente em assuntos psíquicos ou assuntos realmente estrangeiros, né? Assuntos até de cunho destrutivos. De novo aqui a casa 8, né? Já que o signo da casa 8 é o signo de Escorpião. Então você vê que o mapa astrológico de David Bowie está completamente interligado, né? O nosso mapa é muito ligado, mas o do David Bowie ele tá muito mais denso em certos lugares, né? Principalmente quando a gente fala da casa 12, da casa 8, né? Você vê ali o Júpiter, mas o Júpiter está em um signo que é da casa 8, então ele tá muito ligado. E justamente o David Bowie, ele teve essa facilidade de ir para outros lugares, para ele não era um problema, muito pelo contrário, ele ia, mas ele ia com o intuito de passar por dificuldades, por situações de perigo. E isso não sou eu que estou falando, não. Foi ele mesmo que falou em uma entrevista. Ele literalmente ia para lugares diferentes, tais como Berlim e Japão, porque justamente na época que ele foi morar nesses lugares, estavam acontecendo coisas horríveis. E ele, assim, sentia que precisava ir para poder escrever, para poder saber, entender o que ia sair de diferente na escritura dele, né? De novo a gente volta ali para o Mercúrio, que está ali na casa 12. Essa necessidade, esse ímpeto em querer comunicar-se. E aí ele usa as facilidades dele, que é o Júpiter, para poder viajar. E no caso de Los Angeles, como ele mesmo falou, ele odiava Los Angeles porque era uma cidade que, segundo ele, era muito fabricada, uma bolha, porém ele decidiu ir mesmo assim, morar um tempo lá para ver o que sairia na escritura dele. When you're living in a place, is that because you again want to be isolated Yes. in a foreign place? Yes, now. At Yeah. the moment. It wasn't a couple of years ago. I wanted to put myself in dangerous situations, which I did. Put myself in any situation which I feel I can't cope with. Bom, e aqui a gente chegou em um ponto no mapa astral que eu acho bem difícil de ignorar. Se inclusive você parou para poder analisar o mapa, observar, sentir a energia desse mapa, você com certeza viu aquelas duas linhas ali bem fortes no centro do mapa astral de David Bowie, que aquelas linhas se chamam nada mais, nada menos do que quincúncio, que na verdade existem 3 linhas verdes, né, que são essas verdes no centro, mas a gente vai dar mais ênfase para essas duas linhas, no qual uma das pontas dessas duas é o planeta Urano, tá? Mas o que significa basicamente, assim por cima, essas linhas, né, esse quincúncio? O quincúncio, gente, principalmente as duas linhas que você vê no meio, é um ponto muito difícil de eu ver nos mapas astrológicos. Eu acho que de todos os mapas que eu fiz aqui, eu só vi 2 ou 3 vezes no máximo.
é um ponto que aparece em mapas astrais que normalmente indica questões de saúde. E essas questões de saúde também pede um desenvolvimento pessoal para poder saná-las. É como se a vida é uma coisa assim bem por cima, tá? Mas é como se a vida te desse esse problema de saúde para você aprender a desenvolver algo que aquele problema de saúde tem a ver. Entende? Algo mais ou menos assim. Princesa da Inglaterra, ela também tinha, e ela realmente teve um grande problema de saúde. A partir daquele problema de saúde, ela começou a se desenvolver muito pessoalmente. Inclusive, é um ponto também que fala de desenvolvimento espiritual. E realmente também foi algo que aconteceu com David Bowie. Ele teve vários problemas de saúde e alguns deles basicamente foram problemas cardíacos que ele teve em 2004, problema nos olhos, mas não apenas aquela dilatação que ele teve no olho esquerdo, porque aquela dilatação que ele teve no olho esquerdo foi graças a uma briga que ele teve na escola, com uma namoradinha que ele teve, daí veio um outro menino e, enfim, deu um soco no olho dele e aí teve essa dilatação. Mas, conforme a vida dele também foi passando, e ele também fala isso em uma entrevista, o outro olho dele foi piorando, ele foi praticamente quase ficando cego no outro olho. Então, ele também teve problemas visuais no outro olho. Ele já teve também dependência com drogas, né, como eu falei para vocês, problemas nos nervos, e o falecimento dele foi graças a um câncer que ele teve no fígado. E eu acredito que graças a isso também o David Bowie, ele foi cada vez mais buscando o autodesenvolvimento, cada vez mais também buscando formas de acreditar, ideologias para estudar, né? Inclusive ele chegou a praticar o budismo por algum tempo. E um outro ponto interessante também foi o envolvimento dele com o tarô. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tenho 2 tarôs que eu basicamente ganhei um atrás do outro. E só que esse tarô, ele vem com um livro falando de todas as cartas, falando um pouco sobre a história de David, que foi o homem que fez essa colaboração basicamente com o David Bowie. E esse tarô foi a coisa mais intensa e profunda que eu já li na minha vida. E por isso, justamente por isso, que eu vou trazer também um vídeo especialmente para esse tarô de David Bowie, tá? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque eu vou estar colocando o vídeo sobre esse tarô que, sem sombras de dúvidas, foi algo que me fez pensar de uma forma diferente. Eu acho que pensar um pouco como o David Bowie. Então, voltando aqui para o quincúncio, né, que é um ponto que a gente estava falando, em uma das pontas do quincúncio tem o planeta Urano. O planeta Urano, ele basicamente fala de originalidade, liberdade, independência e revolução. É um planeta que rege o signo de Aquário. E Aquário é o ascendente de David Bowie. Ou seja, esse quincúncio, ele estava muito ligado com a identidade de David Bowie, porque o ascendente é como nos vemos, logo como nos projetamos para o mundo. Então, se tem um aspecto difícil com o regente do ascendente de David Bowie, isso significa que temos também uma questão com a identidade de David Bowie. E algo interessante sobre isso também acontecia. David Bowie falava muito sobre alienação, esquizofrenia, isolamento, que esses pontos, esses assuntos estão diretamente ligados
com a casa 12 de David Bowie, que é a outra ponta do quincúncio dele, ou seja, o Sol e Marte que estão ali na casa 12, é uma também das questões. E vale deixar claro que não tem nenhum diagnóstico de que David Bowie havia esquizofrenia. Pode até ter, mas eu não vi. Se você viu, por favor, me deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu não cheguei a ver esse diagnóstico de esquizofrenia. Mas ele falava sobre esses assuntos e uma coisa era certa: ele tinha muita facilidade de entrar em contato com pessoas que tinham esses problemas, sejam problemas de isolamento, seja problemas de alienação, seja problemas de esquizofrenia. Ele entrava em contato com isso, ele de alguma forma, ele tinha essa facilidade. E aí aqui eu olho para outra ponta do quincúncio dele, que é o Júpiter. É facilidades. Lembra que o Júpiter também fala de facilidades? Pois bem, ele tinha facilidades principalmente em atingir a psique humana, né? Que é justamente um dos assuntos do signo de Escorpião, que é justamente onde está o Júpiter dele. I think if he is in isolation, instead of receiving the whole world as his home, he tends to create a micro world inside himself. And it's that peculiar part of the human mind that fascinates me about the small universes that can be created inside the mind. Some of them fairly schizophrenic and quite off the wall. E dando um passo para trás, falando da identidade dele, ou seja, do ascendente dele, David Bowie também havia inseguranças, né? Ou seja, esse quincúncio realmente atingia o ascendente dele, como ele se olhava, porque ele tinha inseguranças. Mesmo ele sendo um cantor de sucesso, ele ainda assim não acreditava que ele ia fazer sucesso, como ele mesmo já falou em uma entrevista. How important is it that the album be a big commercial success for you? Not at all. I mean, I've only really experienced commercial success with Let's Dance, and that came right out of the blue, completely. And I don't ever expect it to happen again. I really, no, not at all. E uma outra característica interessante de Urano é que quando Urano, que é o planeta da independência, originalidade, rebeldia, liberdade, faz um aspecto difícil com planetas que envolvem a sexualidade, tais como Vênus ou Marte, isso pode indicar também uma predisposição à abertura sexual. No caso de David Bowie, ele havia o Urano fazendo esse quincúncio com o Marte, que é um planeta que fala da sexualidade. E justamente David Bowie, ele tinha essa predisposição a mais com a sexualidade, ele era mais aberto com a sua sexualidade, né? Tanto que ele se declarou bissexual. E claro, não dá para falar de David Bowie sem falar das suas performances, da sua criatividade. E isso eu acredito que esteja muito ligado com a lua dele, o Saturno e o Plutão, já que eles estão ali também os três em conjunção na casa 7 no signo de Leão, que é um signo não, que é o signo que está mais ligado com a criatividade, com os palcos. Então ele tinha uma grande necessidade em estar neles, não só uma necessidade emocional, porque a lua está ali, então mostra essa necessidade criativa de colocar para fora tudo aquilo que ele precisava criar, né? Mas também uma necessidade mesmo, porque o Saturno, ele é um planeta de trabalho duro, é um planeta de muitas vezes bloqueios, limitações. Então, eu acredito que esse aspecto foi um aspecto também muito difícil para David Bowie, porque provavelmente ele se sentia de alguma forma, em algum nível, bloqueado, graças ao Saturno, mas ao mesmo tempo ele se transformava, porque a gente vê também ali o Plutão, e o Plutão é um planeta de transformação. E de novo, Plutão está ligado também com a casa 8 e com o signo de Escorpião. Então aqui a gente vê o quanto que o mapa astrológico de David Bowie era interligado. Mas aí aqui a gente passa para a vida de David Bowie.
né, a gente pega essa fala, essa frase e coloca para a vida de David Bowie, o quanto David Bowie associava a sua arte, o seu trabalho com aquilo que ele vivia de verdade, porque não tinha diferença. Às vezes tem pessoas que conseguem colocar e separar bem, não, peraí, isso aqui é meu pessoal, isso aqui é meu trabalho. Mas olhando esse mapa astral e estudando também a vida de David Bowie, não tinha essa diferença. Ele era uma pessoa verdadeira, inteira, ele era um artista completo e ele não conseguia separar, por mais que ele queria, como por exemplo, ele fez muitas pinturas, essas pinturas não foram divulgadas, né, porque era algo muito pessoal, mas sempre era algo voltado ao eu dele, ao interior dele, ao trabalho dele, aquilo que ele vivia. E de novo, esses 3 planetas voltam a fazer um outro aspecto positivo com a Vênus dele, que é justamente o planeta das artes, da estética, um planeta que fala dos prazeres. Então, por mais que ele tivesse seus bloqueios em algum nível, né, porque ele também foi um ser humano, mas ele sentisse esse bloqueio, essa necessidade de trabalho duro, ele tinha um grande prazer em trabalhar nas artes. Era aquilo que fazia ele bem, era aquilo que fazia o emocional dele principalmente bem. E isso acarretava também em transformações profundas e intensas, principalmente nos palcos, não tanto na sua vida fora, mas ele usava muito dessa transformação para poder caracterizar e deixar mais forte os seus personagens, como ele mesmo dizia. E essa foi mais uma leitura do mapa astral de David Bowie aqui no Maps 3 Stars. Espero muito que você tenha gostado. Por favor, deixa seu comentário, o que você conseguiu tirar desse vídeo de insight para o seu mapa astral, para a sua vida, ou simplesmente o que você deixou se inspirar de David Bowie, porque ele foi um artista assim imensurável, não tem como mensurar o quanto que ele foi importante como artista, como pessoa, como indivíduo. E por isso mesmo, não só esse vídeo eu quero trazer sobre ele, mas também falando um pouco não, aquilo que eu puder falar sobre esse tarô aqui, eu vou falar, porque ele realmente deixou um legado que precisa ser colocado avante. E é porque ele faleceu, né? Vai fazer quase 10 anos e ainda assim a gente tá aqui falando e refletindo sobre quem foi David Bowie. Enfim, vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo.